62. Investing in Imperatriz capítulo 459. Jornada para a capital imperial, Sichuan. Autor, sopa de ginseng e galo. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. O restaurante Happy Lamb Output. Com a chegada da primavera, os negócios no restaurante Output prosperaram ainda mais, cheios de um fluxo constante de clientes formando longas filas do lado de fora. Ainda assim, em meio ao vapor giratório da panela quente, a pequena figura vestida com roupas mal ajustadas, manchadas de óleo e uma venda de pano, não estava em lugar algum. Jiang Shulong havia se vestido com uma saia azul de cetim com rosto de cavalo, adornada com padrões florais intrincados. Enquanto lavava o rosto no quintal, a tia Mei lhe contou que essa roupa era a que sua mãe usava quando ela entrou no mundo marcial. Era início da primavera, e a jovem princesa ergueu o rosto, radiante como uma delicada flor branca desabrochando na estação. Seus traços eram delicados e requintados, seus cabelos escuros caindo em mechas soltas. Ninguém teria imaginado que, apenas um ano atrás, ela era frágil e quase sem vida mendiga do beco do canto da lama. Gagueja, irmã. Então, bonita. Em vez disso, foram os jovens mendigos que trabalhavam no restaurante que agora gaguejavam. Tia Mei. Eu. Está bonito. Jiang Shulong perguntou timidamente, abaixando a cabeça. Vê você. Você é igualzinho a ela. A expressão de Mei Yun era complexa, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela enxugou os cantos dos olhos, afastando as memórias que ameaçavam vir à tona. Nesse momento, exclamações surpresas explodiram do lado de fora do restaurante de Output. As pessoas pareciam estar gritando algo sobre a fada do gelo e o pequeno tirano. Um lampejo de empolgação passou pelos olhos de Jiang Shulong. Ela correu em direção à cortina da porta, mas parou de repente. A comoção lá fora era animada. Normalmente, ela não ousava encarar os clientes. Ah, é mesmo, o irmão lhe tinha contado para ela. Ela enfiou a mão no bolso. Irmã Wang, você vem conosco à capital imperial. Minha nuvem é grande o suficiente, você vai caber. Não, obrigado. Se eu subir, vai ficar lotado demais. Não se preocupe, esse bloque pode sentar no meu colo. A tartaruga venenosa voadora de duas caras foi instantaneamente atordoada pelo martelo divino do pequeno tirano, um golpe desferido com contas de abaco. Bem, ao recontar a história depois, ele poderia afirmar que Limo derrotou em um único movimento com uma arma escondida. Wang Dongla riu ironicamente. Acho que vou viajar sozinho. Por quê? Algo me diz que não é seguro perto de você. Mais cedo ou mais tarde, algo grande vai acontecer, e nunca é algo pequeno. Wang Dongla recusou educadamente. Tartaruga venenosa voadora, sempre cautelosa. Limo ficou sem palavras. Mas isso era um tanto injusto. Como os acidentes foram culpa dele. Foi tudo por causa do Ice Block. A ascensão de uma imperatriz destinada sempre era cheia de espinhos, não era? Yonli insistia que ele era apenas um transeunte inocente pego no fogo cruzado. Não que isso o impedisse de se agarrar às pernas impecáveis de Ice Block. Onde está Shulong? O olhar calmo de Ying Bing percorreu o restaurante de Output. Ah, você tem razão, ela não está aqui. Limo piscou, de repente suspeitando que a tia Mei havia levado a pequena princesa e fugido. Mas naquele momento, a cortina da porta foi empurrada para o lado. O restaurante movimentado ficou em silêncio por um instante. Clientes frequentes que reconheciam a figura saindo do quintal ficaram boquiabertos. Jiang Shulong estava ali, sua expressão tímida e incerta, mas tudo estava escondido atrás de um par de óculos escuros. Mãos na cintura, ela parecia toda assassina distante e implacável. A tia Mei disse alguma coisa? Limo perguntou. A pequena princesa entrou em pânico internamente, mas balançou a cabeça friamente, mantendo sua fachada sem emoção. Isso é estranho. Enquanto Limo falava, ele avistou Mei Yun através da cortina, sua expressão indecifrável. Ela parecia ter muito a dizer, mas apenas suspirou no final. Bem, Shulong havia entrado no ranking do dragão oculto. Não havia mais como esconder sua identidade. Mesmo que ela não entrasse no mundo marcial, o mundo marcial viria até ela. Pelo menos aos olhos de Mei Yun, ter um mentor misterioso e poderoso como Limo ofereceria alguma proteção. Tia Mei, vamos voltar em segurança, disse Limo com sinceridade. Volte logo. Mei Yun pegou uma pequena caixa de seu artefato espacial e entregou a Limo.
Se algum de vocês chegar ao reino da cidade celestial, abra isto. Depois de ler, queime. Entendido. Limo sabia que Mei-un era da mansão da espada da montanha celestial e já fora donzela da mãe de Shulong. Essa caixa provavelmente guardava segredos relacionados à transformação do domínio da Fênix Celestial no reino da cidade celestial. Meio mês depois, sob a brilhante luz do sol da primavera, Lima estava no topo de sua nuvem imponente, olhando para o horizonte enquanto uma paisagem deslumbrante se desdobrava diante dele. Sob o céu azul erguiam-se paredes imponentes de esplendor vidrado, uma cidade de maravilhas infinitas com torres que alcançavam alturas que superavam até mesmo os arranha-céus de sua vida passada. A extensão da cidade se estendia além da vista, e ao longe, uma montanha coberta de neve se erguia como um canto do céu. No coração da cidade estava o Palácio Imperial, protegido por um biombo de jade esmeralda que lembrava um grande dossel. Limo reconheceu instantaneamente um artefato divino do destino, a pintura dos rios montanhas. De repente, as figuras voando ao seu lado começaram a descer. Ainda não chegamos lá. Limo franziu a testa, ainda pairando em sua nuvem. O poder do artefato divino impõe uma zona de proibição de voo ao redor da cidade. Quem se aproxima é forçado a pousar, a menos que tenha alcançado o reino profundo da palma. Hã? Kyuzi piscou surpresa ao ver a nuvem sob seus pés permanecendo firme. Só um truque menor. Limo ajeitou os óculos escuros com um ar convencido. Irmão Lee é incrível. A supostamente implacável pequena princesa saiu instantaneamente do personagem. Essa nuvem não parece o Del da névoa. Issy Bloke, também usando óculos escuros, inclinou a cabeça. Então por que vocês estão todos usando esses óculos escuros? Porque somos uma equipe. Então por que eu não tomo um? Kyuzi protestou. Irmão Kim, em vez de sempre perguntar o que o líder da seita pode te dar, pense no que você pode contribuir. Eu já te dei um emprego, e agora você espera um uniforme também? Limo não estava falando sério, claro. A verdade é que ele esqueceu de fazer dela um par. Tudo bem. Então você pode lidar com o poder das massas da fronteira sul sozinho. Sob a administração de Kyuzi, o poder das massas floresceu no último meio mês. Além disso, a pagoda vazia das miríades de cores da seita invocadora de demônios havia acumulado 32 camadas, apenas 4 a menos de projetar uma forma divina do grande Dao. Brincadeira. Na verdade, acho que óculos escuros não combinam com você. Que tal um tapa-olho em vez disso? Assim é melhor. Enquanto brincavam, Limo guiou sua nuvem para descer, pegando sua fiel carruagem de bronze para passar pelos portões da cidade. Até os guardas comuns do portão estavam no reino divino da observação. Enquanto isso, dentro das paredes vermelhas e dos azulejos verde jade do Palácio Imperial, fumaça roxa se enrolava pelo Palácio Oriental do Príncipe Herdeiro. Um jovem carregando um pesado estojo de espadas seguiu a donzela Qingnel por camadas de paredes do palácio antes de chegar ao repositório de espadas do salão interno. O pavilhão abrigava lâminas reluzentes de todos os tipos, sendo as armas comuns as menos notáveis entre elas. Jiang Yu segurava uma espada comum nas mãos, cuja lâmina vibrava com o rugido de um dragão. Snap, sem aviso, a lâmina se estilhaçou, sua energia se espalhando descontroladamente. A expressão de Jiang Yu escureceu instantaneamente. Vossa Alteza, estas são todas as armas forjadas na Assembleia Anual da Mansão da Espada. Os fragmentos da espada pairaram ao redor do jovem falante antes de parar de repente e se unirem novamente em uma espada longa cheia de rachaduras. Os ferreiros na recente Assembleia de Forja de Armas estão cada vez mais medíocres, comentou Jiang Yu, olhando para o estojo da espada no chão. Nenhuma lâmina resiste ao poder do osso da espada. Não tem nada a ver com o osso da espada, o jovem balançou a cabeça. O problema é seu. Para empunhar uma espada, primeiro é preciso dominar a si mesmo. Nas mãos de um verdadeiro mestre, até grama e galhos se tornam armas divinas. Em outras palavras, não culpe a espada se o espadachim estiver em falta. A pálpebra de Jiang Yu tremeu. King Nião, atrapalhada, gritou, irmão mais velho Shi. Mas um jovem de sobrenome Shi agiu como se não tivesse ouvido, seu olhar fixo nos olhos de Jiang Yu, com pupilas duplas. Nesse momento, um servo entrou e sussurrou algo no ouvido de Jiang Yu. Sua testa se arqueou, uma fúria fria crescendo dentro dele. Você não sempre dizia que uma vez viu uma garotinha no cemitério das espadas cujo talento no caminho da espada superava até o seu? Ela está aqui agora, provavelmente indo em direção à Torre das Nuvens do Degrau. Ah é?
Os olhos do jovem brilharam. Sem sequer uma palavra de despedida, ele se virou para sair. Mas assim que saiu do pavilhão da espada, a voz de Jiang Ye o acompanhou. Se você conseguir expulsá-la da capital imperial, vou providenciar para que você compartilhe vinho, música e uma noite de prazer com o anão Jing. O jovem parou no meio do passo. Então invocou sua espada e alçou voo. Xie Xuan, o fanático da espada, o santo da espada, amava suas lâminas, mas amava as belezas tanto quanto. Na capital imperial, se você perguntasse a 10 pessoas, 11 saberiam de sua paixão pela quarta melhor beleza no ranking das 100 flores, a atual cortesã principal do pavilhão Eluar. Investing em Imperatriz capítulo 460. Então ele é o chamado Limu. Ele é bastante arrogante. Ao meio-dia, a luz de 3 sóis caía como um dossel celestial, banhando a torre à beira do lago com um brilho radiante. Os azulejos brilhavam com um brilho jade, transformando a pagode oca em uma coluna de vidro vidrado. Uma placa dourada trazia 3 caracteres: Torre de Passos de Nuvens. Esse lugar fervilhava de atividade durante a Assembleia do Dragão Oculto, já que a torre tinha 25 andares, com 4 cômodos em cada andar, 100 no total. De cima a baixo, os quartos eram atribuídos aos gênios do maior patente na lista de dragões ocultos até os mais baixos. Apenas garantir uma sala ali já era prova do status de prodígio na lista dos dragões ocultos, embora a câmara mais alta permanecesse vazia há anos. Ainda assim, apesar de ser a Assembleia do Dragão Oculto, a área antes da Torre do Passo das Nuvens estava cheia de murmúrios, a multidão apertada em camadas. Quem tem a audácia de bloquear a entrada em um momento desses? De fato, ele não parece velho. Será que está tentando desafiar um dos elites dos dragões ocultos para fazer seu nome? Improvável. Por que você diz isso? Esse é Xie Xuan, o segundo colocado na lista do dragão oculto. Os poucos que insistiam para lhe dar uma lição ficaram em silêncio, seus olhares se voltando para a figura de chapéu de palha segurando uma espada, reverência brilhando em seus olhos. Esse era o indiscutível prodígio de segundo lugar da lista do dragão oculto, o jovem mestre da mansão da espada da montanha celestial. Posso perguntar por que o jovem mestre está bloqueando a entrada? Um monge falou, provavelmente do templo na landa das regiões ocidentais. Leve um golpe de mim, e pode entrar. Não vou suprimir meu cultivo. A voz de Xie Xuan era tão fria quanto seu comportamento. As expressões da multidão variavam. Alguns jovens de nível dragão oculto transbordavam de entusiasmo, enquanto os anciãos da seita se encolhiam de desagrado. Então, uma figura saltou para o centro da reunião. Eu sou Tiki. Busco sua orientação. Saque sua espada. Ah, sua alabarda, então. Um artista marcial da seita Gangdo, conhecido por sua natureza destemida, havia se apresentado, e era um velho conhecido. Entre os espectadores, Lima observava divertido e perguntou, bloco de gelo, quantos movimentos você acha que o irmão te aguenta? Ying Bing balançou a cabeça levemente. Tão forte assim? Lima não pôde deixar de ativar seu olho celestial para observar. Nome, Xie Xuan. Idade, 22. Constituição, corpo de espada e lâmina pura. Reino, Insight de 9 aberturas. Destino, ouro flamejante. Tom dourado excepcionalmente denso, avaliação, reconhecido pela espada ancestral de madeira da mansão da espada na infância, herdando a espada da lâmina pura Dao. Ainda assim, ele sempre se considerou inferior a Xi Sujun desde 30 anos atrás, recusando o título de chefe da espada. Um romântico incurável, suspirando inutilmente por Anon Jing, o principal discípulo do pavilhão Eluar. Eventos recentes, atraído pela promessa do príncipe herdeiro Jiang Yu, ele expulsou Jiang Shulong, pretendendo guiá-la de volta à mansão da espada da montanha celestial quando a encontrar. Ele está aqui por causa de Jiang Yu, mas não parece ser o homem de Jiang Yu. Enquanto Limo pensava nisso, Tiki já havia sido derrotado, incapaz de resistir sequer um único golpe. Mas quando Tiki avistou Limo ao recuar, ele sorriu e chamou alto, irmão Ali. Xie Xuan, embainhando a espada, seguiu instintivamente a voz, e seus olhos se aguçaram abruptamente. Ele viu Jiang Shulong e, ao lado dela, a jovem distante que estava próxima ao mesmo homem. Irmão Li, você acabou de chegar hoje. Tiki juntou as mãos em saudação e assentiu para Ying Bing. Cunhada, olá. Vocês dois estão planejando se preparar para uma luta. O olhar de Ying Bing se desviou para outro lugar, mas ela não soltou a mão de Limo. Vamos passar.
Limo tossiu levemente. Embora o mundo o conhecesse como o tirano do martelo, ele não gostava de sacar seus martelos diante de tantos jovens talentos. Se possível, ele preferiria sua primeira exibição pública na capital imperial com uma espada. Era o último resquício de dignidade para um homem que prosperava com a glória da esposa. E a cunhada? O bloco de gelo me segue? Limo respondeu sem hesitar. E Ying Bing apertou os lábios e assentiu. Eu sigo ele. O jovem mestre lhe sorriu, entrelaçando os dedos com a mão fria e delicada dela. Agora, muitos já reconheciam Ying Bing. Afinal, ela não era apenas a terceira colocada na lista dos dragões ocultos, mas também a segunda no ranking de beleza das 100 flores. A distante fada do gelo. Agarrado à manga de um homem. E dizendo que o seguiria. Seu desgraçado absoluto. Isso é pior do que me matar. O som de corações tal quebrados ecoou pela multidão. Inúmeros olhares ardiam de inveja e desespero. Bloco de gelo, suas mãos estão tão frias. Limo assegurou abertamente, ele estava fazendo isso de propósito. E Ying Bing ajeitou uma mecha solta de cabelo atrás da orelha, seus olhos frios tingidos de resignação. Infantil. Como um pirralho exibindo um brinquedo precioso. Tem tanta gente por aí. Jiang Shulong ajustou os óculos escuros, sua fachada fria mal escondendo seus nervos envergonhados enquanto instintivamente puxava a manga de Limo. Xie Xuan, que mantinha sua postura distante de espadachim, quase perdeu a compostura. Sério, cara. Eu estou aqui fazendo um julgamento, e você está aqui exibindo seu romance. Eu sou humano para você? Então, irmão Li, onde você pretende ficar? Tia que perguntou. Só comprar um lugar, eu acho. Limo olhou ao redor, avaliando qual lugar tinha a melhor atmosfera. Encontrar hospedagem agora não vai ser fácil. Espera, o que você acabou de dizer? Compre um prédio. Por que se enfiar na torre de passos das nuvens? Irmão Li, você tem ideia de quão caro é o preço da terra na capital imperial? Vale seu peso em ouro. Os olhos de tia que se regalaram. Então não está tão mal. Devo conseguir pagar terras suficientes para cobrir 10 montanhas. Limo soltou um suspiro aliviado. Aquilo tinha sido por pouco. Tia que? Seu cérebro musculoso só tinha dominado alguns adjetivos. Mas o irmão Li não parecia estar falando figurativamente. Irmã Ti, se não conseguir um lugar, pode ficar assim que eu comprar um prédio. Com isso, Limo pegou a mão de Ying Bing e se virou para sair. Mas antes que pudesse dar 2 passos, um grito trovejante, carregado de intenção de espada, ecoou atrás dele. Tirando o martelo. Parem! O sorriso de Limo congelou. Seus punhos se fecharam. Ai! Como o terceiro e quarto classificados na lista do dragão oculto, você realmente não tem coragem para sacar suas espadas contra mim. Ou está fugindo do local? Xie Xuan falou mais do que o normal. Claramente, ele queria muito passar uma noite com Wan Jing, queria muito trazer Jiang Shulong de volta à mansão da espada, e também treinar com Ying Bing. Percebendo que ambas as mulheres se submetiam a Limo, ele soltou tirando o martelo sem pensar. Se brigarmos sério, nem vou precisar sacar minha espada para te vencer. Limo afirmou com naturalidade. Kyuzi pensou que sacar a espada de Limo seria redundante. Mas a multidão explodiu em alvoroço. O quê? Limo diz que pode derrotar o segundo classificado sem sacar a espada. O quê? O tirano martelo afirma que pode derrotar Xie Xuan sem atacar? O quê? O tirano do martelo acha que Xie Xuan é um lixo completo, indigno de luta. Esse é o Limo que humilhou o príncipe herdeiro? Então ele é o Limo? Ele tem muita coragem. Investindo em Imperatriz capítulo 461, ela até foi branda com eles. Em meio aos aplausos dos presentes, Limo congelou. Ele só havia dito uma única frase. Com a atmosfera já exagerada, recuar após apenas 2 movimentos pareceria bastante patético. Mas se usaria uma espada ou um martelo, essa era a questão. Embora, no fim das contas, talvez não faça muita diferença. Usar uma espada faria sua classificação como quarto na lista do dragão oculto parecer imerecida, atraindo o ridículo da multidão. Usando um martelo. Bem, no momento em que ele a puxasse, a plateia caiu na risada antes mesmo da luta começar. Faça sua jogada, senhor. Por que hesitar como uma donzela tímida? Xie Xuan segurava sua espada, cuspindo a lâmina de grama que estava mastigando. Ele tinha observado Limo e não o achava um fanfarrão. Então por que hesitar agora? Limo.
Uma voz clara e melodiosa soou ao seu ouvido. Limo olhou para cima e encontrou o olhar frio e composto de Ying Bing, tingido de uma leve exasperação. Olhe bem para minha espada depois. Hã? Hã? Limo piscou, apenas meio entendendo. Quero ver como você planeja me fazer falhar em bloquear sequer um único movimento. A essa altura, Xie Xuan, ficando impaciente com a inação de Limo, deixou a curiosidade levá-lo a desenfundar sua lâmina. Sem invocar intenção divina ou verdadeira essência, pura luz de espada irrompeu de seu corpo, como se ele e a arma em sua mão tivessem se fundido em um só. O brilho explodiu, brilhante, intocado, tão afiado que ardia nos olhos. Um único golpe se dividiu em 7, envolvendo Limo por todos os lados. Limo estreitou os olhos, os dedos apertando o cabo escondido na manga. A esgrima de Xie Xuan era impecável, majestosa, como um mundo inteiro pertencente exclusivamente à espada. Suas 9 espadas de Dogu não conseguiram quebrá-la. Clang! Mas então, um toque nítido de espada ecoou em seus ouvidos. Tian Xuang havia sido desenhada. A lâmina imaculada reluzia como o luar rompendo a noite, cortando abruptamente aquele mundo forjado por espadas. O único. Incomparável. Transcendente. Etéreo. Como um branco imaculado emergindo em uma escuridão avassaladora, impossível de ignorar. Xie Xuan ficou olhando, hipnotizado, como se contemplasse a existência mais requintada do mundo. Firmamento divino coração celestial, substituindo a vontade do céu pela sua própria. Após os refinamentos de Ying Bing, ela se tornou coração de espadas sem nuvens. No instante seguinte, a luz da espada explodiu. Xie Xuan mudou abruptamente de posição, seus movimentos agora enigmáticos, irrastreáveis. A fada realmente consegue igualar Xie Xuan em pura esgrima. Então isso não significa que o talento dela com a espada supera até o dele? Exatamente. Ela é mais jovem e 2 reinos menores abaixo dele. Se eles lutassem com todas as habilidades, ela ainda poderia ser um pouco inferior, mas em talento bruto com espada, provavelmente é superior. Terceiro na lista de dragões ocultos, mais do que merecido. Eu me declaro membro do fã-clube da Fada. Por um momento, a atenção da multidão se voltou inteiramente para Ying Bing, atraindo ainda mais espectadores. Mas enquanto leigos observavam em busca de espetáculo, especialistas buscavam a arte subjacente. Tem algo errado. Entre os espadachins da cidade da espada engiam atraídos pela confusão. O ancião Zhang estreitou os olhos, a testa franzida. O que houve? Bai Jingong saiu do transe. O ancião Zhang murmurou, estranhamente inquieto. Ela não está apenas se defendendo contra a Xie Xuan, ela o está reprimindo. Ele deveria ter perdido há muito tempo. Os 3 heróis de Injun se sentiram como se tivessem sido atingidos por um raio. Eles suportaram um treinamento brutal para a Assembleia do Dragão Oculto. Ainda assim, a diferença só aumentou, tanto que nem perceberam que Ying Bing estava pegando leve com o segundo melhor candidato. Como eles podiam suportar isso? Ela realmente causava desespero. Bem, na verdade, isso foi uma ilusão. A disparidade entre eles e o bloco de gelo sempre foi enorme. E Ying Bing simplesmente nunca tinha se esforçado totalmente na frente deles antes. Em sua vida passada, mesmo aos 17 anos, ela não poderia ter suprimido Xie Xuan na esgrima. Mas, por que ela se conteria depois de claramente derrotá-lo? Bai Jingong ficou perplexo. O ancião Zhang o ignorou, lançando um sorriso cúmplice para Limo ali perto, como um velho casamenteiro vendo um romance nascente. Domínio da espada Jun pura. Arte com espada. O jovem lhe observava atentamente, assim como fizera no pavilhão da água do outono quando seu professor de bloco de gelo fez uma demonstração para ele. A arte de espada daquele cara do chapéu de palha é impressionante. Ele consegue prever 10 movimentos à frente a cada golpe. Mas Irmã Gelo parece ter calculado todos os seus movimentos previstos de uma vez. Jiang Shulong ficou boquiaberta, os olhos piscando atrás dos óculos escuros. Mas a Irmã do Gelo já poderia ter vencido ele tantas vezes. Tantas vezes. Um lampejo de realização passou pela mente de Limo. Ou seja, Ying Bing percebeu seu desejo de usar a espada. Ela deixou Xie Xuan mostrar todo o repertório para que Limo pudesse observá-lo do começo ao fim. Parecia que um jogador profissional limpando a luta contra o chefe só para mostrar como se faz. Ainda assim, mesmo depois de ver os padrões de Xie Xuan, minhas rudimentares 9 espadas de Dogu podem não ser suficientes. Limo guardou sua arma. Instinto marcial, ativar.
Não muito longe. Xie Xuan estava encharcado de suor, resistindo repetidamente ao impulso de liberar sua intenção divina. Sua arte de esgrima já havia alcançado maestria há muito tempo, mas ele se sentia como uma mosca presa em uma teia invisível, cada movimento exposto. Ele não pôde deixar de se lembrar do aviso de seu mestre ao lhe ensinar a arte: não fique complacente com suas conquistas atuais. Quando Shi Sujun criou a arte da espada, ele não tinha mais idade que Xie Xuan agora. Pela primeira vez, Xie Xuan entendeu por que os anciãos falavam daquela figura lendária, cuja espada já deslumbrou os 9 céus e as 10 terras, com tons tão derrotados. Em esgrima, não sou páreo para você. Mas me recuso a ceder. Xie Xuan de repente embainhou a espada, olhos brilhando. Ying Bing assentiu levemente, mas não disse mais nada, caminhando até Limo e perguntando suavemente: infantil, você viu claramente? Eu disse. Limo encontrou seu rosto levemente divertido de beleza deslumbrante e silenciosamente negou ser infantil, antes de sacar feliz sua espada Xixiao e adotar a expressão distante característica de Ying Bing. Graças a treinamentos recentes e a um século de instinto marcial investido nele, 9 espadas de Dogu de $2 alcançaram mestria menor. Certamente, se ele perguntasse casualmente agora, o que é um herói da espada, ninguém ousaria refutá-lo. Ao ver o sorriso convencido e a postura despreocupada de Limo, o couro cabeludo de Unshuzo arrepiou de déjà vu. Ele está prestes a se exibir em público de novo. Pode atacar primeiro, senhor. Ah, tudo bem. Só então Xie Xuan se lembrou de que originalmente tinha vindo para treinar com Limo. E então foi espancado inexplicavelmente pela fada. Onde estava a justiça nisso? Investing Imperatriz capítulo 462. Parece não haver vencedor neste concurso. Ufa! Limo segurou a espada Scarlet-Ski, controlando a respiração. Xie Xuan acabara de lutar com o bloco de gelo e parecia não ter chance de revidar, mas isso não significava que Xie Xuan fosse fraco. Na verdade, a habilidade marcial do bloco de gelo era tão esmagadora que até Qin Yuzi, especialista do sétimo reino na palma dos mistérios, chamou isso de trapaça descaradamente. Claro, Limo já havia observado as técnicas de Xie Xuan, caso contrário, se ele aguentaria 10 movimentos era um mistério. Certo, então eu vou. Xie Xuan respirou fundo. Espera. Limo de repente levantou a mão. E agora? O ímpeto de Xie Xuan vacilou. Quantos movimentos vamos trocar? Devemos definir os termos. Se você me obrigar a defender mesmo que seja uma vez, você vence. Xie Xuan considerou isso. Seu oponente era o pequeno tirano do martelo divino, classificado em 4º lugar entre os dragões ocultos. Embora agora empunhasse uma espada, não podia ser subestimado. Tudo bem. Limo assentiu, depois suspirou. Uma pena, esse era um treino de verdade. Então ele não podia usar a técnica suprema do Rei das Brigas. Xie Xuan expirou lentamente, reunindo a intenção da espada mais uma vez. A ponta de sua lâmina afundou levemente, sua lâmina invisível já travando nos pontos vitais do oponente. Ele ergueu sua espada. Espera. Tosse. Xie Xuan cambaleou, o rosto corando enquanto quase engasgava com o próprio fôlego. Dessa vez, ele estava genuinamente irritado. E agora? Ah, desculpa, só mais uma pergunta. Lima ofereceu um sorriso apologético. Ele realmente não pretendia interromper de novo. Se eu não resistir a 10 movimentos, não posso entrar no pavilhão da nuvem ascendente. Mas se eu conseguir, e depois? Só me deixando entrar? O pavilhão da nuvem ascendente não é seu para dar acesso. Isso não torna as apostas um pouco injustas. Xie Xuan fez uma pausa. Agora que pensava nisso, fazia sentido. Entrar no pavilhão das nuvens ascendentes era direito de Limo desde o início. Mesmo que resistisse a 10 movimentos, só estaria recuperando o que já era seu. Então o que você propõe? Se resolvermos isso, você não pode desafiá-la de novo. Limo apontou para a princesa pequena Jiang. Após um momento de silêncio, Xie Xuan assentiu rigidamente. Tudo bem. Sem mais perguntas desta vez? Nenhum. Estou agindo em nome de alguém. Ela não pode ficar na capital imperial. Agora, desembainhe sua espada. À medida que as palavras caíam, a aura de Xie Xuan cresceu, não se conseguindo mais como antes. Seus olhos brilhavam com clareza, afiados e inflexíveis. A espada longa aparentemente comum deslizou da bainha com precisão sobre-humana, nenhum movimento desperdiçado, nenhuma fração de velocidade alterada.
Era como se ele tivesse repetido essa ação 10.000 vezes. Um único saco da espada carregava o peso das montanhas imponentes e das tempestades iminentes. Lima estreitou os olhos. Ele reconheceu esse sentimento. A habilidade se aproximando do Down. Um simples empate, mas parecia dissolver as barreiras entre as técnicas de espada, alcançando uma harmonia perfeita. Claro, era apenas um eco. O verdadeiro domínio do Dao ainda estava longe de alcance. No instante seguinte, Xie Xuan se moveu. Ainda a arte da esgrima no tabuleiro de xadrez, enganosamente firme, fundamentada, mas escondendo infinitas variações dentro de sua simplicidade. Quando você achou que havia encontrado um contra-ataque, a espada mudou novamente, forçando-o a abandonar sua estratégia completamente. Era o suficiente para fazer alguém cuspir sangue de frustração. Xie Xuan realmente faz jus ao seu nome como fanático da espada. O ancião Zhang exalou profundamente, seu olhar complicado. O surgimento da arte da esgrima no tabuleiro de xadrez marcou a ascensão da mansão da espada Tianshan sobre a cidadela da espada cruzando as nuvens. Gerações de especialistas em cidadela da espada se dedicaram a desmontar essa técnica. E não era só ele. A capital imperial transbordava de mestres da espada. Usar uma lâmina era motivo de orgulho, especialmente agora, durante o torneio do dragão oculto, quando especialistas de todo o mundo dos 9 seus e das 10 terras se reuniram. Depois de ser suprimido pela esgrima da fada fria, Xie Xuan realmente adquiriu novos insights e ascendeu ainda mais. Não é à toa que ele permaneceu inabalável segundo Xie por tantos anos. Sem isso, ele nunca teria conquistado o reconhecimento da espada pessoal do ancestral Tianshan. No extremo oposto da multidão murmurando, uma liteira de 8 homens passou flutuando. Embora a carruagem pairasse no ar, flores vibrantes desabrochavam sobre ela, tão realistas que até atraíam borboletas para repousarem sobre elas. Como a madeira morta poderia explodir na primavera. Talvez bastasse espiar a figura graciosa por trás das cortinas para entender. Vestida com seda bordada, seu pescoço era semelhante ao de um cisne, sua cintura esguia, mas seu mal era desproporcionalmente amplo. Se Lima tivesse visto, até ele teria ficado atônito. Pela primeira vez, ele encontraria alguém que superasse até seu belo mestre nesse aspecto. Senhora, há um duelo de espadas do lado de fora do pavilhão das nuvens ascendentes. A criada chileou, olhando curiosa antes de rir. Ah, é aquele pobre fanático bobo por espadas. Como a criada reconheceu Xie Xuan de um relance. Porque Xie Xuan, o jovem mestre da mansão da espada Tianshan, uma vez se disfarçou de servo no pavilhão do prazer ao luar só para ver a madame. Por meio ano, ele suportou espancamentos e insultos sem reclamar. Artistas marciais e suas rivalidades mesquinhas. Nada que vale a pena ver. Vamos. A feiticeira nem conseguia fingir interesse. Ah! O palanquim retomou sua jornada, até que uma explosão de conversas próximas chamou sua atenção. Se a alma de batalha da bênção da esposa estiver usando uma espada desta vez, ele está em apuros. Espere. Ela interrompeu abruptamente a procissão. Num piscar de olhos, o brilho da espada sempre imutável de $2 se aproximou do peito de Limo. Limo controlou a respiração. Os princípios das 9 espadas de Dogu fluíam em sua mente, a essência do momento da espada quebrada crescendo dentro dele, reduzindo toda a esgrima a linhas marcantes em preto e branco. Se não houvesse desvio, ele não desviaria. Forçar ele a se defender. SHH. Scarlet Skin não recuou. Em vez disso, traçou um arco bizarro por baixo. A esquiva esgrima de Xie Xuan hesitou, depois se transformou novamente, como se abrisse uma onda apenas para encontrar correntes mais sombrias abaixo. A arte da esgrima no tabuleiro de xadrez, um lance trazido 10, sem à frente. Impassível, Limo guiou Scarlet Skin pelas correntes ocultas, saltando como um peixe surfando a maré. Um lado tecia camadas de esgrima intricada, uma rede inescapável onde cada finta poderia ser uma armadilha fatal. O outro parecia natural, mas destilado complexidade em simplicidade, atingindo a raiz com eficiência implacável. Os peixes morreriam enredados na rede ou se soltariam para águas abertas. Por enquanto, a primeira opção parecia provável. As 9 espadas de Dogu ainda não conseguem desmontar a arte da esgrima no tabuleiro de xadrez. Limo percebeu que cada aparente contra-ataque só apertava a teia sempre imutável de Xie Xuan. Mas então, ding-dong, uma única nota de uma cítara soou, etérea como música celestial, pairando no ar. Para Limo, era a própria clareza. Xie Xuan, no entanto, congelou.
Aquela hesitação de fração de segundo abriu um buraco na rede. Clang! O céu escarlate atingiu a lombada daquela espada sem adornos. O brilho da espada desapareceu. Xie Xuan foi forçado a defender. O pequeno tirano o martelo divino vence. A esgrima dele é tão excepcional. Se ele pode pressionar Xie Xuan a se defender, quão assustadoras devem ser suas técnicas de martelo. Esgrima incomparável, artes divinas do martelo, é natural. Exatamente. Um nome pode estar enganado, mas um título nunca mente. Ouvi uma coisa ou outra sobre as técnicas de martelo do irmão Li. Se você tivesse visto aquele golpe que ele fez na fronteira sul. Xie Xuan congelou no lugar, então de repente virou a cabeça. Enquanto isso, Limo mergulhou em pensamentos profundos, levantando lentamente uma sobrancelha questionadora. Que diabos? Eu claramente uso uma espada, nem sequer puxei um martelo, então como de repente sou um deus empunhando o martelo agora? Esses pequenos gênios. Eles realmente me enxergaram. A teimosia desafiante do jovem Li se desfez ali mesmo. Xie Xuan estava hipnotizado, sua mente completamente desligada do duelo. Nessa partida, parecia que não haveria vencedor. Investing em Imperatriz capítulo 463. Ela não te ama nada. O som da cítara apareceu de repente e desapareceu tão abruptamente quanto. Xie Xuan se virou, apenas para avistar um palanquim desaparecendo na beira da multidão. Ele só podia voltar para Limo. Eles se encararam em silêncio. Limo percebeu que a melodia da cítara era extraordinária, afinal, ele já tinha sido exposto à habilidade musical da Fada do Gelo antes. Ele se lembrou das informações que seu olho divino do destino celestial havia revelado antes. Na época, ele duvidava de como o gênio de segundo lugar dos dragões ocultos poderia ser um tolo tão apaixonado. Agora, ele percebeu que o olho divino havia sido conservador em sua avaliação. O Anon Jing. Limo observava Xie Xuan, que parecia um completo tolo, encantado com uma única nota da cítara sem nem ver quem estava por trás dela. Então, como resolvemos isso? Mais uma rodada. Mas o clima já está arruinado. Se formos de novo, vai parecer que você está se recusando a derrotar. Xie Xuan teve que admitir que havia um pouco de verdade nisso. Os artistas marciais ao redor já lançavam olhares duvidosos em sua direção. Mas desistir assim foi inaceitável, afinal, essa era a chance dele de passar um tempo sozinho com ela. Tudo bem. Você não disse que poderia me derrotar sem nem fazer um movimento. Xie Xuan não embainhou a espada, em vez disso levantou o chapéu de palha para revelar seus olhos pequenos, mas afiados. Se você realmente tem esse método, pelo menos terei uma explicação. A testa de Limo se franziu de exasperação. Antes não havia uma. Além disso, quando eu disse isso, pelo seu tom, parece que você já tem um. MN. Mostre-me. Tem certeza? Receio que você não consiga lidar com isso. O olhar de Limo carregava um toque de pena enquanto ele conferia duas vezes. Xie Xuan. Nem mesmo Jiang ousaria dizer que poderia derrotá-lo sem mexer um dedo. Qual é essa cara desrespeitosa? Sentindo pena de mim? Desde quando o gênio dos dragões ocultos, que está em segundo lugar, precisa da pena de alguém? Pode falar. Limo embainhou a espada e suspirou. Em vez de pegar seu martelo, como Xie Xuan esperava, ele caminhou até o bloco de gelo. Bloco de gelo, suas mãos estão frias. Limo piscou inocentemente. Não. Reagi. Agora. Aproveitando o momento antes que Ying Bing pudesse reagir, Limo rapidamente agarrou sua mão gelada e delicada e a segurou firmemente em sua palma. Os olhos de Ying Bing baixaram levemente, sua expressão tão sem emoção como sempre, mas a mão em seu aperto se curvou levemente. Xie Xuan. Espectadores. De repente, o sorriso no rosto do pequeno tirano o martelo divino e a pena em seus olhos fizeram todo sentido. Era como se um pote de temperos tivesse sido virado no coração dos espectadores. A acidez era o sabor dominante. Limo, ela não te ama de jeito nenhum. Xie Xuan. Clang. Sua espada escorregou de sua mão e caiu no chão com barulho. Suas pernas cederam, e ele cambaleou para trás, mal se segurando contra o pilar do pavilhão das nuvens do degrau. Da multidão vieram sons fracos de estalo, como se algo tivesse se estilhaçado. Que tipo de bobagem é essa? Droga, cala a boca. Xie Xuan está quase chorando. Se Xie Xuan te provocou, é só bater nele com seu martelo. Estamos aqui só para assistir. O que fizemos de errado? Até os transeuntes são atingidos.
Então esse é o segredo para derrotar alguém sem mexer um dedo. Impressionante. A alma de batalha da bênção da esposa realmente faz jus ao nome. Uru. Nem pense em falar isso dela. Ela disse que eu era uma boa pessoa, como ela não gostava de mim. Cansei. Estou indo embora. Os únicos espectadores na multidão ficaram agitados, e o caos irrompeu brevemente. Felizmente, esta era a capital imperial. Duelos adequados eram permitidos, mas derramamento de sangue em plena luz do dia era proibido. Limo só sofreu uma enxurrada de olhares cortantes. Os discípulos da seita da espada cruzada das nuvens estremeceram, inspirando com dificuldade. Se não fosse a capital imperial, eles teriam entrado de bom grado como espectadores neutros para atacar Limo. TSC. Eu disse que você não conseguiria lidar com isso. Ao ver Xie Xuan cair no chão em desespero, Limo sentiu uma pontada de culpa. Ainda assim, pelo menos provavelmente não estaria levando a princesa Xiao Jiang embora. Já que acabamos de chegar à capital imperial, por que não vamos dar uma visita? Limo não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. Onde quer que olhasse, alguém o encarava com intenção assassina. Ele rapidamente arrastou Ying Bingo e a princesa Xiao Jiang, deixando que os para trás para arrumar suas acomodações. Admito que os óculos escuros foram úteis. Ai! Tecnicamente, você ainda é um pouco mais forte que eu. Antes de sair, colocou os óculos escuros no rosto de Xie Xuan, escondendo as lágrimas nos olhos. Mas naquele dia, uma certa notícia se espalhou como fogo pela capital imperial, tornando-se o assunto da cidade. Com o torneio do dragão oculto se aproximando, toda a atenção estava voltada para essas fofocas. Ei, você ouviu? Xie Xuan perdeu um duelo de espadas para a Fada do Gelo. Hã? Como isso é possível? A parte mais suculenta veio depois. Ele então desafiou o pequeno tirano do martelo divino e foi forçado a recuar após apenas um golpe de espada, perdendo a aposta. O quê? O pequeno tirano do martelo divino? Com uma espada? Dizem que o bi do pequeno tirano é praticar esgrima. Se o bi dele é tão forte, quão assustadoras devem ser as técnicas de martelo dele? Perder um duelo de espadas para um usuário de martelo? Será que esse é o chamado prestígio da mansão da espada da Montanha Celestial? Palácio Imperial, Palácio Oriental. Enquanto o atendente transmitia a notícia, finas rachaduras se espalharam por uma xícara de porcelana impecável nas mãos de Jiang Yu. Sua expressão permaneceu calma, mas os servos ao redor caíram de joelhos. Jiang Yu não esperava que Xie Xuan perdesse. Primeiro, ele não esperava que Xie Xuan se limitasse à esgrima pura. Segundo, essa situação não é inteiramente culpa do irmão mais velho. King Neo ajoelhou-se para limpar o chá derramado, murmurando baixinho. Quem poderia prever que o Anon Jing passaria e o distrairia? A voz de Jiang Yu era gelada. Uma mera mulher, e ele nem conseguia segurar a espada firme. Se não fosse por Anon Jing, o irmão sênior talvez nem tivesse concordado em ir ao pavilhão das nuvens do degrau. King Neo sabiamente se interrompeu no meio da frase. O Anon Jing foi tanto a razão de seu envolvimento quanto de sua queda. Sem ela, Xie Xuan não teria aceitado o emprego. Sem ela, ele não teria falhado. HMPH. Qual é o jogo dela? Ela também quer ser abençoada pela alma de batalha da bênção de esposa. Enquanto servia uma xícara de chá fresca, um eunuco idoso de cabelos brancos entrou no palácio. Vossa Alteza, Sua Majestade o convoca. Para o estudo imperial. Ou o pavilhão de cuidadores de dragões. O estudo imperial. Bloco de gelo. Você sabe jogar pit-put? Nunca tentei. E você, Shulong? Eu também não sei. Em uma barraca na rua, o vendedor observava o elegante cavalheiro e a beleza etérea caminhando de mãos dadas, um sorriso malicioso surgindo em seu rosto. Seu olhar para Lima era o de um predador olhando para uma presa fácil. Ele amava clientes assim, com um presente de beleza. Nenhum homem admitiria incompetência. Mas logo, o vendedor congelou. Porque o jovem aparentemente íntegro não era quem estava jogando. Acertou no alvo. TSC. Mais um. Perfeito, 10 de 10. Uma máquina de arremessar fria e distante. Uma máquina de arremessar fria usando óculos escuros no meio da noite. Eliminou todos os prêmios na mesa de uma vez só. No meio da brincadeira, Limo sentiu uma ondulação vinda da pagoda oca das miríades de cores em seus braços, o que fez sua expressão ficar estranha. A pagoda oca das 1000 cores estava cheia. De onde veio esse poder dos seres sencientes? Mas isso não importava. O que importava era,
Isso significava que agora ele podia projetar as formas divinas do grande Dao. Investing Imperatriz capítulo 464. A verdadeira projeção do grande sábio. A capital imperial parecia não ter noite. O pergaminho dos rios montanhas se erguia como uma tela diante da cidade real, seu brilho suave lembrando um majestoso dossel, radiante e impressionante. A cidade banhada pelo crepúsculo parecia mais um palácio celestial do que um reino mortal. Lima estava no topo da torre de passos das nuvens, encostado no corrimão enquanto olhava para o horizonte. Quanto mais alto andar, mais prestigiada a torre se tornava, e a residência de Lima era segunda apenas para o nível superior, um custo diário de um cristal místico, essencialmente o equivalente sobrenatural de uma suíte presidencial 7 estrelas. Daquele ponto de vista, os pedestres abaixo pareciam formigas, o clamor do mundo distante e silencioso. Por um breve momento, pareceu que o esplendor da capital imperial estava sob seus pés. Surve, o jovem Lima estava sentado em um banquinho, segurando uma grande tigela, o pé esquerdo apoiado em uma poltrona larga enquanto devorava ruidosamente uma tigela fumegante de macarrão instantâneo de carne cozida. Lutar contra a projeção de um grande sábio? Limo decidiu comer 3 tigelas grandes primeiro para se acalmar. Logo, após uma breve meditação, ele entrou em seu mundo interior. Ainda era o mesmo Dojo Yang. Está realmente cheio. Todo esse poder dos seres sencientes. A seita invocadora de demônios a reuniu? Limo destruiu a torre de vazio prismático, abaixando os olhos em contemplação. Seu progresso na compreensão da intenção divina havia desacelerado recentemente, pois ele já havia derrotado muitas projeções de formas extremas, lidando com elas com facilidade, diferente de antes. Ele precisava de um oponente mais forte. O poder crescente de seres sencientes, vasto como um rio que corre para o leste, derramou-se no espelho reversor do céu, fazendo emitir um brilho sem precedentes. Ao lado do Dojo Yang, a pedra azul contra a qual ele frequentemente se apoiava tremia, soltando uma fina poeira de rocha em pó. Então, em meio a um rugido ensurdecedor, um macaco de pedra irrompeu do chão. Seu corpo era ciano escuro, seus olhos brilhando como tochas, medindo 3 metros de altura. Energias Yin e Yang fluíam pelos padrões rochosos que cobriam sua forma, seu poder distorcendo o espaço ao redor. Sua figura imponente abafava a luz da lua, exalando uma aura tão profunda quanto um abismo. Essa é a projeção do grande sábio? Lima achava vagamente familiar. Tinha uma semelhança impressionante com Ozeki, uma de suas 72 transformações. Mas naquele exato momento, o padrão divino do macaco de pedra em seu dantian se iluminou, e a manifestação divina do grande sábio se materializou atrás dele. Do outro lado do vento uivante, ele cruzou o olhar com o macaco de pedra. Pela primeira vez, demonstrou um toque de emoção humana. Lute, e a verdade se revelará. Limo tirou seu manto branco puro, revelando seu corpo musculoso enquanto segurava seu martelo. Diante desse macaco de pedra, provavelmente a projeção do grande sábio, ele não ousou baixar a guarda nem por um momento. O manto branco mal havia tocado o chão quando o macaco de pedra saltou alto, sua sombra envolvendo o jovem. O pesado martelo perfurador de estrelas parecia leve nas mãos de Limo, mas parecia arrastar seu corpo em um movimento giratório enquanto ele o balançava com toda a força. O martelo encontrou pedra com um choque ensurdecedor. Em termos de força bruta, Limo, fortalecido por suas técnicas místicas de armas e martelo, estava quase no mesmo nível. O macaco de pedra cravou os pés no chão para parar o impulso, o rabo se mexendo levemente enquanto ajustava a postura. Seu corpo enrolado saltou como uma mola liberada, avançando em um golpe mortal. Parecia não saber nenhuma arte marcial. Ainda assim, seus golpes, embora aparentemente simples, carregavam uma simplicidade refinada, um domínio de reduzir a complexidade à sua essência. A mente e o corpo de Lima estavam em perfeita sincronia. Cada golpe de martelo de sua prática de forja brilhava brilhantemente em seus pensamentos. Greve. Ele se recusou a recuar. O martelo, leve mas pesado, flutuou para frente e pousou na articulação do braço do macaco de pedra. Mas seu impulso perfeitamente equilibrado foi despedaçado por aquele soco direto. Não só não conseguiu desferir um golpe decisivo, como parecia amplificar a força do oponente. Limo se viu preso em um vórtice de energia, suas defesas escancaradas. Não é bom. Um brilho dourado da indestrutibilidade vaga brilhou por seu corpo. Na segunda troca, ele já havia sido forçado a usar sua defesa suprema. Clang.
Faíscas voaram quando ele levou um soco forte, lançado para a borda do Dojo Yang. Se não fosse pela indestrutibilidade Vajra, essa batalha teria terminado ali mesmo. Suprimindo o choque, Limo cerrou os dentes e arrancou 2 fios de cabelo. 3 figuras idênticas, cada uma empunhando um martelo, avançaram contra o macaco de pedra de todos os lados. Mas contra os oponentes triplicados, o macaco de pedra só ficou mais à vontade, transformando os clones extras em desculpas. Quando um clone atingia o cotovelo, usava o impulso para pivotar, erguendo os 2 punhos e batendo, devagar, mas imparável. Será que ele também conhece a separação dos céus 7 vezes? O coração de Limo disparou, forçando-o a desviar. Não, não é isso. O macaco de pedra não sabia nenhuma arte marcial. Dependia puramente do instinto, transformando o rudimentar em milagroso, fossem técnicas ou em algo completamente diferente. Mas qual era a base disso? Punhos, cotovelos, até o rabo, cada golpe vinha como uma tempestade, simples, mas avassalador. Limo teve dificuldades para se defender, chegando até a recorrer à manifestação céu-terra, mas não conseguiu tomar vantagem. Logicamente, a força deles era comparável, e ele tinha mais técnicas à disposição. Ainda assim, era ele quem estava sendo sobrecarregado. A respiração de Limo ficou ofegante. Desde sua estreia, ele nunca enfrentou um adversário tão sufocante. Mesmo contra inimigos de reinos superiores, ele sempre conseguia encontrar uma fraqueza ou diminuir a distância com outros meios. Mas agora, diante desse macaco de pedra, cujo físico e intenção divina eram comparáveis aos seus, ele se sentia impotente. Se isso se arrastasse, ele perderia. Então, uma luz prateada da lua de repente brilhou. A esfera lunar em seu mundo interior brilhava intensamente. Tudo ao redor parecia desacelerar. A frustração e a impotência no coração de Limo foram lavadas pela fria e reconfortante intenção divina lunar. Sob a luz do luar, os movimentos do macaco de pedra pareciam lentos. Ele podia ver cada fio de seu pelo, cada mudança em seu poder. O macaco de pedra desapareceu. Tudo o que restava era a essência mais fundamental, a mais simples. O macaco de pedra foi reduzido a isso, assim como Limo. Nunca antes ele se sentira tão consciente de si mesmo, de sua própria existência física. Uma constatação lhe ocorreu. Nunca entendi verdadeiramente meu próprio coração. Sua mente ficou imóvel, descartando todas as técnicas, artes secretas e habilidades divinas. Clang, outra colisão. Um golpe simples e sem adornos de martelo atingiu o punho de pedra, não como adversários, mas como ferreiro e metal. Limo ativou a manifestação céu-terra, seu braço enchendo de tamanho. Ao balançar novamente, uma luz dourada ofuscante explodiu diante dele. Brum! O enorme recuo o fez cambalear, seu sangue que agitando violentamente. Uma cajado dourado estava plantado diante do macaco de pedra, imóvel apesar do golpe céu-terra. O macaco de pedra parou, seu rosto inexpressivo de repente vivo. Pedaços de pedra se desmoronaram como cinzas dissipadas, e a luz dourada se libertou, fluindo sobre o bastão e iluminando as inscrições nele. O zumbido da arma sacudiu o mundo interior, levantando vento e nuvens. A vara dourada obediente, Investing in Imperatriz capítulo 465. Vento uivava, sua origem era desconhecida. O fogo queimava, incendiando as nuvens em camadas. Esse deveria ser um mundo inteiramente sob seu controle, mas agora tremia, escapando do alcance de seu mestre. No final dos ventos e nuvens fortes estava uma figura, seu exterior pedregoso abandonado, silenciosamente aguardando o desafiante. Quando a arma conhecida como Ruijin Gubang caiu em suas mãos, uma aura divina inexplicável irrompeu. Limo não conseguia mais manter os olhos abertos. Ainda assim, mesmo fechados, o contorno daquela presença divina ficava cada vez mais nítido. Ele era tão alto quanto ele. Ele já havia alcançado os escalões superiores do ranking dos dragões ocultos pelos 9 céus e 10 terras, derrotando inúmeros ex-heróis. Com apenas mais um passo, observando as 9 aberturas divinas, ele poderia ter se tornado um dos maiores do reino mortal. Mas agora, ele percebeu quão absolutamente insignificante ele era. Sua determinação era chamada de invencibilidade. Nenhum inimigo que não pudesse derrotar, um coração decidido a partir os céus. Por isso, a intenção divina do grande sábio só podia ser temperada pela vontade de batalha de Qi-Tian, enfrentando inimigo após inimigo, arma em punho, triunfando sobre um oponente formidável após outro.
Observar o divino através da observação da arte da divindade era apenas imitar, aprender, nutrir uma divindade dentro do coração e tomar emprestado seu poder. Mas a intenção divina do grande sábio exigia que você a quebrasse, quebrasse o Deus em seu coração, quebrasse tudo que fosse considerado inatacável. Agora, ele o chamava, como se dissesse, venha, desafiante. Deixe-me ver se seu coração tem tanta determinação. A garganta de Lima estava seca. Pela primeira vez em seu próprio mundo, ele se sentiu impotente. Ele já havia alcançado o reino da observação da divindade. E agora, seu oponente era um grande sábio igual ao céu? Com grande dificuldade, ele tirou um frasco de bêbado do imortal, pretendendo, pela primeira vez, beber para ganhar coragem. Ding! De repente, o ar ao seu redor endureceu como aço divino. Uma luz dourada tênue o prendeu no lugar, deixando-o imóvel, incapaz até mesmo de piscar. Deu um passo à frente, o longo bastão raspando o chão com um som nítido, cada passo cruzando uma distância imensurável. O frasco foi arrancado de sua mão, apertado e colocado em seu ouvido como se ouvisse o som de um vinho fino. Então, com um último gole, ele a jogou de volta. A luz dourada se despedaçou. Como diabos eu vou lutar contra isso? Limo reuniu coragem e apertou o martelo. Mas antes mesmo que pudesse reunir suas forças, a intenção divina do grande sábio despencou como uma avalanche dos céus. A figura que distorcia seu mundo preencheu completamente sua visão. Na manhã seguinte, na entrada do pavilhão das nuvens de degrau. Hã? Ele parece um cachorro. Uma mulher que passava riu. SHH. Querida, não diga isso. Esse é Sichuan, segundo no ranking do dragão oculto. A expressão de sua companheira mudou levemente. Ah? O casal acelerou o passo e foi embora. Sichuan permaneceu encolhido, abraçando os joelhos, o rosto vazio e desanimado. Ele ficou ali a noite toda. Ontem, o tirano martelo divino pegou a mão da fada fria e pronunciou aquelas palavras. Ela nunca te amou e elas ainda ecoavam em seus ouvidos. Ele não se recuperou. Nem agora. Como? Poderia perder tão completamente? Nesse momento, alguém sentou-se ao seu lado. HM. Sichuan, que até então estava sem expressão, piscou surpreso. O recém-chegado não era outro senão Limu. Limu, com o mesmo olhar vazio e passos instáveis, como se não tivesse dormido a noite toda, apoiou o queixo na mão e olhou para o horizonte, murmurando, como pude perder tão completamente? Na noite passada, Limo desafiou o grande sábio por 3 horas seguidas. E adivinha? Ele deu tudo de si, e depois nada. Nenhuma vez ele sobreviveu além do segundo movimento. No final, ele estava entorpecido. Me devolve meus óculos escuros. Lima estendeu a mão e tirou os óculos do rosto de Sichuan, colocando-os ele mesmo. Sichuan. E assim, os óculos escuros mudaram de dono. A cena na entrada do pavilhão das nuvens mudou de um cachorro abatido para um macaco derrotado e um cão quebrado. O que aconteceu com você? Ah, treinei a noite toda. Não ganhei uma única partida. As testas franzidas de Sichuan relaxaram um pouco, como se ele tivesse descoberto algo. O tirano martelo divino deve ter treinado com a fada fria ontem. Ela era ainda mais assustadora que sua própria dona. Não é à toa que Limo ficou questionando sua existência. Eu percebi ontem. Você nunca venceria. Limo lhe lançou um olhar estranho. Você entendeu algo errado. Não havia como Sichuan saber que tinha sido espancado por um macaco. Mas também não era algo que ele pudesse explicar. Vendo Limo permanecer em silêncio e retraído, Sichuan se sentiu um pouco melhor. Quer saber por que você não conseguiu vencer? Não. Sichuan engasgou. Esse teimoso segundo colocado no ranking do dragão oculto tinha um lado rebelde. Quanto mais Limo recusava, mais ele queria dizer. Ontem, pude ver isso na sua esgrima, tinha traços do estilo dela. Você nem dominou as técnicas dela. Vencer teria sido um milagre. Sinceramente, duvido que você vá vencê-la nesta vida. Limo congelou, um raio passando por sua mente. Certo. Tudo em que ele confiava vinha do diagrama devastador do grande sábio. E seu domínio disso estava longe de ser completo. Desde a fundação, ele não tinha chance. Então por onde eu começo de novo? Limo murmurou para si mesmo. Não tem como evitar. Mesmo que o tio Mestre Shi fosse ressuscitado, ele talvez não tivesse chance contra a habilidade marcial dela. Ao ver o arranhão confuso e as dificuldades de Limo, Sichuan se sentiu um pouco melhor, embora não soubesse o motivo.
Seria porque percebeu que Limo também não tinha a esperança de superar Ying Bin em habilidade marcial. Se quiser forjar ferro, precisa de um martelo forte. Por trás dos óculos escuros, os olhos de Limo se reacenderam com determinação. O que ele precisava agora era acertar um único golpe na projeção do grande sábio, para sacudir aquele medo e opressão inatos. E para isso, ele primeiro precisava da força para balançar aquele martelo. Caso contrário, enquanto a projeção do grande sábio era invencível, irradiando luz dourada, ele não passaria de um vagalume tremeluzente. Enquanto a projeção do grande sábio se erguia como uma divindade celestial, ele ficaria com uma perna aleijada e um braço desigual. Sem a base para a vitória, de onde viriam a determinação e a confiança? Físico. Obrigado. Você é estranhamente legal. Limo bateu palmas, agradeceu a Xie Xuan e subiu apressado as escadas. Xie Xuan tinha mais pontos de interrogação pairando acima da cabeça hoje do que em toda a sua vida. Enquanto isso, Limo já havia retornado ao quarto, tirando vários manuais do armazenamento do sistema. Eram todas artes marciais de refinamento corporal que ele obteve por meio de retornos de investimento. Corpo de temperamento de armas extremas já está aperfeiçoado. Preciso de outra técnica de refinamento corporal. Enquanto examinava os manuais, seu olhar parou em um segundo conjunto de radiocalistênica. Isso era algo que ele criou com base nos exercícios matinais de sua vida passada, combinados com seu entendimento atual de refinamento corporal, destinados ao povo comum da fronteira sul. Parecia funcionar razoavelmente bem. No mínimo, esse é o meu próprio caminho. Curioso, Limo tirou uma pedra da marca das escrituras celestiais e a pressionou no manual. O texto fluía e se reorganizava. O título se transformou. 8 peças de brocado Investing em Imperatriz capítulo 466 no quarto da residência do dragão oculto, no pavilhão do pisar nas nuvens. Artes marciais superiores. O brocado da 8ª seção. Lima estava curioso sobre uma coisa: se ele usasse o selo do livro celestial para deduzir algo de sua vida passada, em que direção ele se desenvolveria? Será que ele se alinharia com os 9 céus e as 10 terras, ou seguiria o caminho de sua vida anterior? Agora, parecia que a resposta era a segunda opção. Pegou o manual de artes marciais do brocado das 8 seções e o examinou. Embora se assemelhasse aos exercícios praticados por homens idosos em parques em sua vida passada, era muito diferente em essência, contendo muitos detalhes intrincados. Esses envolviam principalmente métodos de canalizar ki para temperar os meridianos e certos movimentos que pessoas comuns não conseguiam realizar. E se eu continuar deduzindo isso mais adiante? Quando Limo retirou o antigo selo de bronze do livro celestial, sua curiosidade cresceu. Mais uma vez, o selo foi pressionado no manual. As inscrições em forma de girino no selo de bronze ficaram ainda mais profundas e enigmáticas, girando como se os diagramas do manual tivessem ganhado vida, vívidos e animados. O título na capa do manual se transformou mais uma vez, o clássico da mudança de músculo-tendão. Limo segurava esse manual de artes marciais de nível supremo, sua expressão ficando pensativa. Essa lendária escritura, que apareceu em inúmeros romances, parecia ter uma base na realidade, não totalmente fabricada. Era difícil imaginar que as calistenias matinais constrangedoras de sua vida passada tivessem realmente absorvido fragmentos das tradições confucionistas, budistas, taoístas e marciais. Nos 9 céus e 10 terras, onde existia a energia do céu e da terra, o clássico da mudança de tendões musculares podia realmente ser praticado, e era, de fato, uma arte quase divina. No entanto, seu principal efeito de alterar o físico inato era inútil para Limo. Então, e quanto a ir ainda mais longe? Limo queria continuar deduzindo, mas então percebeu. Ele não tinha um selo do livro celestial de Mithril. Esse item só podia ser obtido por meio do feedback daqueles com destino dourado. Ultimamente, a princesa Jean tem fornecido principalmente diagramas de instinto divino. Mas pessoas com destino dourado. Ao meio-dia, o salão de banquetes do pavilhão das nuvens estava cheio de atividade. Prodígios dos dragões ocultos de todos os cantos da terra se misturavam, alguns conversando, outros discutindo artes marciais. Vocês sabem por que a Assembleia de Forja de Armas é realizada antes da Assembleia do Dragão Oculto? Para ser justo, todos os jovens heróis que participam da Assembleia do Dragão Oculto recebem armas da Mansão da Espada da Montanha Celestial. Eles podem escolher entre várias lâminas. Claro,
Se um ferreiro gostar de um participante, ele também pode presentear sua arma forjada pessoalmente. Mas isso ainda não é injusto. A habilidade dos ferreiros varia. Quem sabe que tipo de arma alguém pode acabar usando? Justiça absoluta não existe neste mundo. Caso contrário, com Xiexuan empunhando a espada ancestral da Montanha Celestial, que espadachim poderia derrotá-lo? Fada do Gelo poderia. Baixe a voz, acho que ele está aqui. No salão de banquetes. Limo saiu da cozinha carregando pratos. Como o bloco de gelo, referindo-se ao estômago de Ying Bing, já havia sido moldado à sua cozinha, o que significava que ela não conseguia comer a comida de mais ninguém, e porque ele ainda tinha investimentos para administrar, ele continuou seu papel de chefe principal mesmo no pavilhão do pisar das nuvens. Quando ele saiu, Ying Bing estava sentada silenciosamente à mesa, sua aura serena e fria criando um vácuo ao seu redor. Depois de sua demonstração de habilidade no dia anterior, ninguém ousou se aproximar dela hoje. Os que estavam à sua mesa eram todos rostos familiares. Irmão Li, você deveria ser chamado de chefe divino Senhor Supremo. Se você sabe como bajular, continue mandando. Em casa, você cozinha mais, ou sua esposa? Ying Bing parou no meio da mastigação. Minha esposa tem, um pouco mais. Logo, toda a variedade estava pronta. Graças a Limo, heróis de todos os lugares se reuniram em uma mesa, e o clima era animado. Enquanto todos comiam e bebiam, Xiexuan, usando um chapéu de palha, de repente se jogou à mesa, abriu uma garrafa de vinho e engoliu de um gole. Você é um convidado bem desejado, não é? Limo pensou que Xiexuan parecia ter um destino dourado. Os selos do livro celestial de Mithril só vinham daqueles com destino dourado, mas tais indivíduos eram raros. Não era possível coletar feedback de muitos, ele só conseguia focar em um de cada vez. Eu estava originalmente hospedado no Palácio do Leste, mas como não consegui o que procurei, não tenho para onde ir. Xiexuan falou diretamente, tomando outro gole de vinho. Sua expressão amarga sugeria que ele tentava beber limo até a pobreza. Limo perguntou, você não me parece do tipo que trabalha para Jiang Yu. Eu não estava ajudando ele. Foi por quê? O Anon Jing? Kyuzi interveio de repente. Xiexuan congelou. Como você sabia? Ah, só. Ouvi enquanto andava por aí. Na verdade, Kyuzi havia andado sonâmbulo novamente na noite anterior. A expressão dela ficou estranha. Você é realmente algo diferente. Xiexuan. Limo ficou curioso. Irmão Qin, o que exatamente você... ouviu? Esse cara se disfarçou de servo no pavilhão iluminado pela lua só para se aproximar de uma mulher. Ele suportou insultos e surras sem retaliação, tudo só para vislumbrá-la. O rosto de Kyuzi estava cheio de pena. Essa mulher realmente nasceu com um charme sedutor. Não é à toa que você foi tocada como um violino. Brincar? PFFT, isso são só boatos. Não leve eles a sério. Xiexuan até sorriu levemente, como se estivesse satisfeito com o elogio, e até fingiu modéstia. Limo. Sobre o que exatamente você está sendo modesto? Acho que a irmã Qin quis dizer que você foi manipulada emocionalmente. O sorriso de Xiexuan desapareceu instantaneamente. Então por que você saiu do pavilhão iluminado pela lua no final? Não aguentava mais a humilhação? Ou você perdeu o controle e revelou sua identidade? Urshizu perguntou ansioso, já imaginando a cena. O jovem mestre da mansão da espada da montanha celestial, atormentado pelo amor, escondendo sua identidade no pavilhão iluminado pela lua, suportando desprezo e abusos. Até que um dia, Xiexuan não aguentou mais. O canto da boca dele se contraiu. Chega de fingimento. Sou o segundo melhor dragão oculto, e estou sendo sincero. Ainda não. Xiexuan balançou a cabeça, quebrando as expectativas de todos. Seu olhar ficou melancólico e nostálgico. Naquele dia, eu estava de plantão como de costume. O chefe disse que um convidado importante havia chegado e precisava de atenção cuidadosa. Mas nunca nos meus sonhos mais loucos. Aquele convidado era meu pai. Limo caiu em pensamentos profundos. Um pai e filho se encontrando no pavilhão iluminado pela lua deve ter compartilhado um longo e constrangedor silêncio. Só de imaginar a cena já fazia seus dedos dos pés se encolherem. Que desastre lendário. Eu só queria vê-la de novo. Xiexuan parecia um pouco bêbado agora, as bochechas coradas enquanto relembrava. Ela costumava me admirar tanto. Ela disse que minha intenção da espada Jumpur era incomparável sob o céu. Ela prometeu que,
Quando eu economizasse o suficiente para comprar a liberdade dela, voaríamos juntos. Mas por quê? Por que terminou assim? Vendo sua angústia, Kyuzi inclinou-se para Limo e sussurrou, honestamente, ele era só o apoio dela. O Anon Jing diz a mesma coisa para todo o prodígio. Você poderia sussurrar mais alto? Xie Xuan retrucou. Após um momento de silêncio, Limo disse de repente, se você só quer vê-la, eu posso ajudar. Você pode me colocar no pavilhão iluminado pela lua para conhecê-la. O rosto de Xie Xuan se iluminou instantaneamente. Exatamente. Com um pouco de esforço meu, é garantido. Limo falou casualmente, mas assim que as palavras saíram de seus lábios, sentiu arrepio subir ao pescoço. Porque o frio ao redor dele era tão intenso. A mesa ficou abruptamente silenciosa. A expressão despreocupada no rosto do jovem Li congelou quando ele de repente se lembrou de algo. Fingiu Xiao Azul. Era um bordel. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.